programa de hoje tem como tema, essa questão da evangelização e da generosidade para com os pobres. Eu não quero discutir aqui aquelas questões acadêmicas, de missão social, de evangelismo social. Quem está no campo, como nós estamos, quando você chega numa favela, quando você chega numa cidade e você começa a se relacionar com as pessoas, você descobre que além das necessidades espirituais que essa pessoa tem, além da necessidade de salvação, essa pessoa tem outras necessidades. Necessidades afetivas, necessidades materiais, necessidades muitas vezes emocionais, médicas, A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já há alguns anos nós temos aqui um consultório médico, onde os nossos médicos aqui da igreja, eles dão um atendimento gratuito às pessoas das congregações. Nós temos hoje uma missionária, a doutora Célia, que junto com a missão Aprisco, é uma organização que fica aqui em São Paulo, ela viaja pelo Brasil e pelo mundo fazendo avanços missionários, que além de levar a palavra de Deus, leva também a medicina, leva também remédio, leva também conforto, leva também psicólogos, leva também fisioterapeutas, leva pessoas para cortar o cabelo, para trabalhar a autoimagem das pessoas, Então, quando a gente fala em evangelismo, em evangelização, nós temos que ter essa perspectiva de olhar para o homem como um todo, as suas necessidades espirituais. E hoje nós convidamos aqui o pastor Mariano, ele é o executivo do Conselho de Assistência Social da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu não sei se você sabe, às vezes você fica criticando a Igreja Presbiteriana do Brasil, criticando a sua denominação, mas através não somente das igrejas locais, das juntas diaconais, dos movimentos de voluntariado, a Igreja Presbiteriana do Brasil também socorre muita gente. Ela tem um orçamento anual onde pessoas são ajudadas. Muitas vezes o executivo do CAS, ele viabiliza através dos hospitais da nossa igreja cirurgias, tratamentos, ajudas financeiras. Quando acontece, por exemplo, tragédias em algumas cidades, em alguns lugares, a IPB vai lá, através do Conselho de Assistência Social, para fazer aquelas ajudas emergenciais, como nós estamos vendo agora aqui a cidade de Aparecida. O CAIS está fazendo uma oferta para adquirir cestas básicas. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está nessa campanha. Nós já estamos aqui com essa campanha desde março do ano passado. Fez um ano agora. E o nosso alvo é chegarmos, se Deus quiser, até sexta-feira agora, a 45 mil cestas básicas. E essas cestas estão sendo distribuídas Brasil afora, e também para as entidades sociais, para as pessoas que estão trabalhando também nos hospitais. Nós temos aqui a Casa do Aconchego, que tem feito refeições para os médicos, para as enfermeiras, para o pessoal que está trabalhando nos hospitais. Por quê? Porque os restaurantes estão fechados nas imediações, E esse trabalho é feito. O trabalho da AEB, a Associação Evangélica Beneficente também, que tem um trabalho com moradores de rua, com idosos, com crianças em área de risco. Nós temos também aquelas casas de recuperação de viciados, E que nós estamos ajudando nessa pandemia. Então, não existe o verdadeiro evangelho de Deus sendo pregado, o evangelho da cruz, que exige o arrependimento, sem também a misericórdia, sem também o amor, sem também a preocupação de ajudar as pessoas naquilo que elas precisam. Eu quero ler para você que é cristão, está nos acompanhando lá, a primeira epístola de João, capítulo 3, nós temos ali João falando sobre as marcas dos filhos de Deus, As marcas. Quais são as marcas que identificam uma pessoa convertida, uma pessoa que de fato ela é filho de Deus? E João, ele é muito objetivo. No capítulo 3, a partir do verso 7 até o versículo 24, o apóstolo João faz uma
diferença, uma distinção entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. É um texto que quando você olha assim, você acha pesado, né? Mas ele de fato retrata a visão bíblica, né? Às vezes a gente está tão preso às narrativas humanas que a gente se esquece da narrativa da palavra de Deus. O que a Bíblia ensina sobre isso? No versículo 11, né? No versículo 11 em diante, eu quero destacar aqui algumas marcas para que a gente possa introduzir aqui esse assunto hoje. E nós vamos discutir daqui a pouco sobre essa questão da evangelização com a generosidade aos necessitados, aos pobres. A marca que identifica o verdadeiro Filho de Deus é que todo aquele que é nascido de Deus ama o seu irmão. O amor é a marca que distingue e que identifica o verdadeiro Filho de Deus. Jesus chega a dizer lá em João capítulo 13, né, que o mundo conheceria o Evangelho, o mundo conheceria a Cristo na maneira como os crentes, os seus discípulos, eles expressam amor uns pelos outros. E aqui, nessa primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Se você observar bem, que Deus ele nos amou primeiro, porque nós não poderíamos amá-lo, mas depois que ele nos amou, ele determina que o dever que nós temos para com Deus e para com os nossos irmãos é o dever do amor. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É um mandamento coletivo, é um mandamento cuja referência é o amor de Deus. E é muito importante, né, porque aqui João vai colocar aqui algumas características muito interessantes, porque ele diz assim no versículo 14, ele diz assim, 1 João 3,14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Então veja que isso é muito importante, nós identificarmos isso, porque às vezes nós damos tanta ênfase à questão da confessionalidade, à questão do conhecimento correto da doutrina certa, mas essa doutrina muitas vezes ela não se transforma em amor, em consideração, em respeito para com o nosso irmão, né? E é tão interessante como na religião hoje nós estamos vivendo dias assim de tanto ódio, né? O fato de alguém pensar diferente de mim, às vezes em coisas elementares, faça com que eu rotule essa pessoa, com que eu odeie essa pessoa, né? E João está sendo tácito aqui na sua afirmação. Se você não ama ao seu irmão, você não é nascido de novo. A maior prova que você nasceu de novo, que você é um filho de Deus, é quando você ama o seu irmão. Segunda coisa importante que ele coloca aqui, é que todo aquele que é nascido de Deus e ama o seu irmão, essa pessoa é odiada pelo mundo. Está lá em João capítulo 15, Jesus diz, olha, não estranheis o fato de que o mundo vos odeia. O mundo aqui é a estrutura, é o sistema sem Deus, né? O mundo que jaz no maligno, o mundo que tem os seus valores contrários à palavra de Deus e à pessoa de Deus, de fato, odeia a igreja, odeia os filhos de Deus, persegue os filhos de Deus, maldizem os filhos de Deus. E Jesus chega a dizer, se o mundo odiou a mim, ele também odiará vocês, porque vocês estão ligados a mim. Uma terceira coisa que eu acho muito importante aqui nesse texto, é que no versículo 16, além de Jesus colocar aqui que a marca que identifica o verdadeiro filho é o amor,
Segundo, que o verdadeiro Filho de Deus é odiado pelo mundo. Ele vai colocar uma coisa aqui muito pesada, muito difícil, para nós humanamente falando. Ele diz aqui no versículo 16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quando você vai para João 3,16, você gosta muito, porque ele diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 3,16 diz, olha, assim como Cristo deu a sua vida por nós, por amor nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E esse dar a vida aqui, esse amar aos nossos irmãos, não é de boca, não é de palavra, né? Às vezes nós cantamos uns hinos e a gente faz declarações até no cântico, vira para o irmão, né? Eu te amo, meu irmão, eu te perdoo, meu irmão. Às vezes o irmão não tem nada feito contra você, mas você perdoa o irmão, você ama o irmão. Tem uns cânticos assim que expressa muitas vezes algo que não está lá no fundo do nosso coração. E João vai colocar uma coisa muito simples aqui. Ele diz aqui no versículo 17 e 18. Ele diz assim, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Veja, meus amados irmãos, o amor de Deus leva-nos a entender que os recursos deste mundo que nós possuímos, ou que nós recebemos de Deus para o nosso sustento, e muitas vezes a muito mais do que eu preciso para viver, isso deve servir para que eu expresse, ajude de forma generosa, de forma espontânea, de forma abundante, aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, compartilhar a necessidade dos santos, compartilhar a necessidade das pessoas, é a prova maior do amor de Deus presente na minha vida e na sua vida. Certa vez um escriba perguntou a Jesus, né, qual era o resumo da lei e dos profetas, e Jesus resume para ele, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua mente, todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a si mesmo. E o escriba, tentando provar Jesus, pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E todos nós conhecemos essa passagem. Jesus conta a parábola do samaritano, né, e do homem que foi atacado por assaltantes, foi ferido e foi jogado ao relento, e por ali passa o sacerdote, por ali passa o escriba, e ao ver aquele homem naquela situação, ele passa ao largo. E aí vem o samaritano e se identifica com aquela pessoa e cuida daquela pessoa e coloca aquela pessoa do seu animal e leva para a hospedaria e paga o tratamento, a recuperação, com dinheiro do seu próprio bolso. E Jesus termina a parábola com uma pergunta para o escriba, diz, quem você acha que é o próximo ali? Aí ele diz, aquele que usou de misericórdia. E Jesus está nos ensinando uma coisa muito importante, é que meu próximo é toda aquela pessoa que precisa de mim, certo? Porque se não for irmão na fé, é irmão na raça, né? E a Bíblia diz que nós devemos fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, mas a todos. Então, eu quero destacar aqui para mim, para você que está nos assistindo, nós que estamos envolvidos em evangelização e plantação de igreja, é muito difícil você chegar em bairros de periferias, em lugares carentes, pregando somente o evangelho, né? E tem gente que diz, não, pastor, mas as pessoas às vezes, elas podem ir lá para o ponto de pregação ou para a congregação
por interesse da comida. Tudo bem, meu irmão, não tem problema nenhum. Eu lembro quando nós começamos uma congregação aqui numa favela, a gente chegava lá para começar às 9 horas, às 8 a gente já estava lá, e a gente levava um café, né? Um café gostoso, com leite, com pão, com queijo, com presunto, para aquelas crianças faveladas, elas vinham comer e depois você fazia o trabalho. E alguém disse assim, pastor, mas isso aí, as pessoas estão indo para a igreja com motivação errada. Meu irmão, se nós formos impedir as pessoas que vêm com a motivação errada para a igreja, olha, as igrejas vão ficar vazias, né? Não é isso que nós estamos discutindo, certo? E eu sabia que muitas daquelas crianças ali da favela, era a refeição mais importante que ela tinha no dia. E ela ficava esperando para o outro domingo comer. Certo? Então não existe evangelho sem misericórdia. Não existe evangelho sem você se colocar no lugar do outro, da necessidade do outro. Quem planta igrejas no sertão, por exemplo, sabe, nós temos exemplos de missionários que quando ele sai para visitar o campo, ele leva ali cestas básicas, leva remédio, leva às vezes um dinheiro no bolso para pagar uma conta de luz, uma conta de água. É assim, meu irmão, o evangelho vai junto com a misericórdia, com o amor, certo? Mostra-me a tua fé pelas tuas obras, mostra-me o seu verdadeiro cristianismo pelo amor, mas não amor de palavra, não amor de discurso, né? Mas o amor de se colocar no outro. Foi isso que Cristo fez por nós. Ele se encarnou, ele veio, ele viveu, né, a nossa vida, ele foi tentado em todas as coisas, ele passou por necessidades e deixou o exemplo aí que cristianismo não é discurso. Cristianismo é encarnação, é você encarnar o evangelho, viver o evangelho na sua plenitude. Então que Deus abençoe sua vida, que você seja um crente amoroso, generoso, que você seja uma pessoa sempre disposta a compartilhar com a necessidade do próximo. Fica aí, daqui a pouco nós vamos entrevistar o pastor Mariano e ele tem muita história para contar nesse período que ele está à frente aí do Conselho de Assistência Social da Igreja Presbiteriana do Brasil. Fica com a gente, vai ter um intervalo rápido aqui e a gente volta, tá bom? Fica conosco, não saia daí. Grande abraço. Olá, graça e paz. Quero trazer uma palavra para você, pastores, presbíteros, líderes das igrejas presbiterianas e igrejas evangélicas de todo o nosso Brasil. Está à sua disposição mais um curso do EAD da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, este chamado CPI, Curso Intensivo de Plantação de Igrejas. Venha se preparar, se equipar para a grande comissão. Um curso em um ano, com módulos muito gostosos, material didático. Você com certeza vai crescer espiritualmente, vai criar uma consciência missionária e vai ser um grande evangelista, podendo cooperar com a sua igreja, com o seu pastor, na expansão do reino, na plantação de igrejas. Prepare-se, faça o curso intensivo de plantação de igreja. As informações estão aqui passando no nosso site, você pode tirar todas as suas dúvidas. E o valor, este é um grande presente, de R$ 150, porque é de plantação de igreja por apenas R$ 119. Que maravilha, olha que mensalidade, você pode investir na sua preparação missionária e ajudar na expansão do reino. Junte-se a nós na expansão missionária no Brasil e no mundo. Boa noite, de volta com Você é um Missionário, programa queridinho da IPP-TV. E é muito bom estar na sua companhia. Obrigado por abrir a porta da sua casa para a gente falar sobre esse assunto tão importante que é missão. Afinal, você, nós, eu somos um missionário. Muito boa palavra do pastor Arival. E eu estou aqui para ler o seu comentário. Então pode mandar sua pergunta com o reverendo Mariano hoje respondendo, contando um pouco da história dele, do trabalho dele. E
e também para sortear uns livros. Hoje vamos sortear 2 livros desse, Generosidade, o segredo da plena felicidade. Presta atenção na palavra plena felicidade. Para participar, é só se inscrever no link que está na descrição do vídeo. Você entra aí enquanto a gente está aqui falando, entra aí, coloca os seus dados e até o final do programa esse livro pode ser seu. O livro da editora Hebron, do pastor Arival Dias Casimiro. E posso falar, tá muito bom, gente. Vale a pena, então se inscreve aí que até o final do programa estaremos sorteando. Antes, quero dar boa noite para as pessoas que estão participando aqui. A Claudiana falou: sou membro da Igreja Presbiteriana de Wagner, na Bahia. A Junta Missionária de Pinheiros está construindo um templo aqui em Wagner, no distrito de Cachoeirinha. Obrigado pelo apoio. Muito bom, Claudiana. O Ederson também, o Youssef, a Valdelice, o Ederson, o Antônio, a Selma, o Vanderlei, muitas pessoas gostando da palavra que o pastor Arival trouxe. E é isso aí. Agora eu não vou enrolar muito aqui, vou passar para o pastor Arival, que temos um assunto interessante de falar, que é evangelismo e generosidade com os pobres, né, pastor Arival? É isso aí, Lídia. Nós estamos aqui novamente para esse encontro. Hoje está aqui conosco o pastor Reverendo Mariano. O Reverendo Mariano está trabalhando conosco aqui na Junta Missionária de Pinheiros desde dezembro, janeiro desse ano. Mas ele já há alguns anos, ele é executivo do Conselho de Ação Social da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero que o Mariano, então, fale um pouquinho, se apresente, né, Mariano, e fale um pouquinho do que é o CAS e do trabalho que o CAS... Primeiro, fale aí a existência do CAS e quais são as ações que o CAS tem feito. Reverendo Arival, é uma alegria poder estar mais uma vez aqui no programa Você é um Missionário. E diante de tudo aquilo que já foi falado no início, né, aquela exposição breve, mas profunda da Bíblia sobre o amor de fato e não só de palavras, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem uma comissão já há muitos anos, que é o Conselho de Ação Social, que é uma comissão do Supremo Concílio da Igreja, para exatamente cuidar da ação social, da responsabilidade social da igreja como denominação. Então, assim como nós temos a Junta de Missões Nacionais, a APMT, o PMC para a área de missões, temos Junta Patrimonial e Econômica para cuidar do orçamento e dos imóveis, da mobilização financeira da IPB, temos uma comissão para cuidar da educação teológica, temos as comissões que são lideradas por secretários nacionais para a infância, para o trabalho feminino, para o trabalho masculino, de terceira idade, criança, adolescente. Nós temos essa comissão para ajudar na cooperação sobre a ação social, né? E a ação social, ela engloba diversos fatores. Nós temos espalhados pelo Brasil e acompanhados pelo CAS, centenas de projetos sociais ligados às igrejas locais ou presbitérios. Mas o nosso regimento, ele traz numa parte do regimento dizendo exatamente isso: coordenar a assistência emergencial da Igreja Presbiteriana do Brasil e a irmãos atingidos por catástrofes regionais. Tá. Nós estamos vivendo, no Brasil nós temos seca, nós temos inundações, nós temos agora uma pandemia que não é uma questão regional, mas é global, é nacional. E o CAS, através do Conselho do CAS, que são 5 membros, são 3 pastores e 2 presbíteros, eleitos no Supremo Concílio para um mandato de 4 anos. Eu tenho... Só uma pergunta para você, é o seguinte, por exemplo, aconteceu essa situação lá de Manaus, né? Vocês ajudaram lá com cestas básicas, essa questão de Aparecida agora mesmo aqui recente. Isso. Quando houve aquele acidente lá em Minas, né? Com a Mariana, Brumadinho. Quando houve as enchentes lá no Nordeste, também no Sul, quando há tempestade que atinge igrejas, atinge irmãos.
O CAS está sempre presente. São ajudas emergenciais. Emergenciais, pontuais, né, que são feitas, são doações. Nós tivemos o caso daquela grande enchente que impactou ali o estado de Pernambuco, Alagoas, destruiu cidades, o CAS esteve presente, levantou parceiros no Brasil inteiro, houve sustento para as igrejas que perderam reconstrução de templos, de casas. Só uma pergunta, Mariano, também eu vejo que vocês também têm um enfrentamento aí para ajudar pastores, missionários, por exemplo, cirurgias de emergências, medicamentos, né? Eu vejo que a Igreja Presbiteriana tem os seus hospitais e muitas vezes o CAS vai lá e tem um irmão, tem uma família da igreja que está precisando fazer uma cirurgia, né? Exatamente. Nós temos as parcerias com os hospitais da IPB. Hoje nós temos parceria com o Rio Verde, que é um excelente hospital. Já aproveito aqui para abraçar o pessoal aí do Hospital Evangélico de Rio Verde, tem sido parceiro da Junta de Missões Nacionais, da APMT, da Junta de Pinheiros, de presbitérios, né? Tem cuidado de tanta gente. É uma casa missionária lá, que é apoiada pela APMT, pela Junta e pelo CAS. Então, também é o Hospital de Curitiba, né? Hoje, sobre a gestão do Mackenzie, o hospital lá de Dourados, que é um dos maiores hospitais do Mato Grosso do Sul, também tem sido parceiros nossos, e tantos outros. Pastores jubilados, que muitas vezes precisam de uma cirurgia, de um atendimento, também que o CAS tem cuidado junto aos presbitérios. Nós queremos deixar aqui claro que não é o CAS que faz. Nós assessoramos os presbitérios a cuidar dos seus pastores jubilados, viúvos de pastores. Agora mesmo em Manaus foi mandado valores para que fossem geridos lá com oxigênio, com doações que vieram até a IPB, foram transferidas com cesta básica. Foi também uma parceria com a Junta Missionária de Pinheiro, a Igreja de Pinheiro, através da campanha. Então, cuidar dos necessitados, reverendo, é um dever da igreja, não é uma opção. Eu quero só esclarecer que o CAS é uma comissão da denominação. Fora isso, você tem as igrejas locais, as juntas diaconais, que não somente cuidam dos domésticos da fé, mas também faz aí os avanços, né, sociais, etc. Quer dizer, não é só o CAS é um trabalho da denominação em si, mas há toda uma força-tarefa local. Aqui, por exemplo, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a nossa junta diaconal aqui é uma bênção, é uma junta que está envolvida. Nós estamos agora trabalhando nessa campanha aí, eles têm ajudado, doação de cadeira de rodas, doação de remédios, né? Doação de comida, de roupa. É um trabalho assim, graças a Deus a gente faz isso, não para ter a salvação, né? A salvação nossa, as obras, as boas obras, né? Essas ações assim, elas não são ações que vão negociar com Deus a salvação. Pelo contrário, né? Nós somos salvos pela fé, pela graça. Só que a graça que opera a fé estabelece em nós também o compromisso de nós produzirmos boas obras, né? E Tiago diz lá, né? Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Então eu creio que esse é um ponto fundamental. Lídia, o pessoal deve estar participando aí, perguntas para o pastor Mariano. Sim, pastor, muitas participações aqui de todo lugar do Brasil e também do mundo. A Sandra Maria Esteves está falando boa noite lá do Rio de Janeiro. A Maria Nazário também falando glória a Deus por essa palavra. O Ederson de Piratininga, São Paulo. A Maílza da Igreja Presbiteriana de Itamaraju. Muitas pessoas participando. Paulo Vasconcelos. E eu quero lembrar você que você pode se inscrever para o sorteio nessa noite do livro Generosidade, o segredo da plena felicidade, que está aí na descrição do vídeo. E eu gostaria, enquanto não vem pergunta, de desafiar você a mandar sua pergunta. O pastor Erival trouxe uma palavra tão bonita, falando do alimento, não só da palavra, mas também o alimento físico para os pobres, né? Vai colocando sua pergunta aí. Enquanto isso, quero perguntar para o pastor Mariano quais são os desafios, né, os maiores desafios enfrentados pelo CAS. Olha, o CAS é um leão por dia que a gente tem que matar, não é? Porque
chega a pedido de auxílio a igrejas, a pastores e família de pastores que muitas vezes estão num contexto financeiro muito aquém em determinadas regiões, e vem quando vem essas questões que nós estamos vivenciando. Durante a pandemia, foram muitas ajudas que foram levantadas. Esse é o nosso desafio, é passar essa pandemia. Não é? As igrejas locais... As necessidades são maiores que os recursos. Exatamente, porque as igrejas locais estão se mobilizando. Quero parabenizar os pastores de coragem que estão se mobilizando, assistindo as pessoas, indo até elas. Não é? Essa parceria da arrecadação da campanha liderada aqui por Pinheiros, que vai ao Nordeste, vai ao Norte, vai ao Centro-Oeste, vai ao Sul, o CAS também apoiando. Então nós temos essa demanda, é pouco recurso para uma imensidade de pedidos. Mas Deus tem sido generoso e tem multiplicado. É um milagre a cada dia que nós vemos. Tem hora que a gente chega os pedidos aí, a gente faz uma reunião hoje virtual, né? O presbítero Clineu, que é o nosso presidente, o nosso pastor Gessé, lá de Boa Vista, na Roraima, o presbítero Odaí, lá de São José dos Pinhais, né? O pastor Gilmar, lá da Bahia, de João Dourado. A gente reúne com o que vai fazer. Deus tem sido generoso com a IPB e com o CAS. Agora, o desafio sempre é recurso. Por isso que nós temos campanhas permanentes, emergenciais. É só você entrar aí no nosso site, entrar aí nas nossas redes sociais, que você vai ver lá os desafios do CAS. Tá. Mas vamos mudar o rumo dessa prosa, vamos falar um pouquinho, porque nós temos que pregar o evangelho e plantar igrejas. Eu, particularmente, né, eu não sei se eu pareço com Jesus, mas eu gosto de pobre, eu gosto de favela. E eu me lembro muito bem que um dia de tanto plantar igreja aqui nas periferias, eu cansei, né? Aí eu falei, Senhor, eu quero plantar uma igreja com rico. Aí fomos começar uma igreja lá em Higienópolis, no bairro do Pacaembu. Nós alugamos uma casa muito bonita e tal. Colocamos um pastor muito bom lá e tudo, piano, cadeiras almofadadas, negócio de primeiro mundo, né? E durante 2 anos o pastor esteve trabalhando lá e não foi nem o rico, só aí os pobres, né? Os funcionários das mansões. E a gente teve que desenvolver projeto social. Aí eu me convenci, né, que não existe essa questão de igreja para rico ou igreja para pobre. Mas, Mariano, eu quero desafiar você aqui. Você, além desse envolvimento, você passou 30 anos na Junta de Missões Nacionais, plantando igrejas. A gente tem esse envolvimento também. E a gente... É possível você chegar, por exemplo, numa favela, num bairro de periferia, e desassociar a pregação do evangelho da generosidade da ação social? Olha, reverendo, eu sou muito radical nessa questão. Eu chego a dizer que se evangelizar for separado da misericórdia, pode rasgar as páginas da Bíblia toda. Porque só em Atos, olha que retrato. Atos, no capítulo 10, versículo 38, é tão conhecido. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos. Então, a igreja de Cristo, ela precisa fazer o que Cristo ensinou a fazer. Se nós olharmos como Jesus tratava, e pobreza é um estado passageiro. Hoje nós podemos estar numa posição acima da linha de pobreza e por causa de uma crise, de uma pandemia, de uma guerra, isso aconteceu na Coreia, isso aconteceu no Japão, onde as guerras trouxe as pessoas para a miséria, e quando o evangelho chegou, principalmente, se você conhece bem a história do evangelho na Coreia, não é? Então Deus mudou toda uma realidade, porque o evangelho foi primeiro aos mais necessitados. Então, a Bíblia, né, ela diz de forma muito clara, olha que coisa linda, quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. É lá em Provérbios 28, 27. Sempre haverá pobres na terra, portanto eu ordeno a você que abra o coração
para seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Deuteronômio 15, verso 11. Essa questão, por exemplo, do discurso do pobre, de ajudar o pobre, esse é um discurso bíblico que as ideologias assumiram para si, né? Distorceram, tiraram Deus. É Deus que faz isso. Quando ele constitui lá a nação de Israel, ele estabelece leis de proteção ao pobre, né? Tinha o ano do jubileu, que depois de uma geração, as dívidas eram perdoadas. Havia leis para que o cara que plantava a sua fazenda, ele deixasse uma quantidade no final para que os pobres pudessem ser alimentados, né? A Bíblia fala que Deus, ele é o pai dos órfãos, das viúvas. Existem promessas e mais promessas na Bíblia dizendo que nós devemos cuidar dos pobres, né? Quando Paulo faz essa campanha aí em 2 Coríntios, né, 8 e 9, o pastor Hernandes pregou um belo sermão aqui no domingo, você pode assistir aí. O maior exemplo de alguém que era rico e se fez pobre para nos enriquecer foi Jesus. Eu tenho algumas experiências, tenho uma experiência, por exemplo, aqui do Embu das Artes, quando nós chegamos lá no bairro de Santa Teresa, foi o nosso querido irmão Seu Vito e a sua querida esposa Olga. Deus colocou no coração dele que se ele conseguisse pagar o terreninho da casa dele, ele abriria uma congregação na casa dele, porque na frente da casa dele tinha uma favela. E ele veio falar comigo e disse que tinha feito um voto a Deus. Eu falei, meu irmão, eu estou aqui para ajudar a cumprir voto. Você não pode quebrar voto. E foi uma luta e nós começamos essa congregação dentro da favela. E em um mês de trabalho tinha mais de 70 crianças. E para encurtar, hoje tem uma igreja lá, né? Nós construímos um belo patrimônio lá. Só para você ter uma ideia, muitas crianças que foram convertidas lá no início do trabalho são as pessoas que tocam a igreja hoje, são pessoas universitárias, são pessoas que constituíram família, porque o evangelho, quando chega, transforma, liberta, redime o homem, né? Onde cresce a idolatria, onde permeia a idolatria, existe uma pobreza que é fruto de uma opressão maligna. Mas onde o evangelho chega, o poder de Deus é um poder transformador. E muda a pessoa, muda, transforma mesmo, em todos os aspectos, né? Então, eu não vejo, eu quero pedir, porque às vezes ficam umas discussões aí muito acadêmicas, né? E é tão interessante que Joãozinho 30 dizia que pobre não gosta de pobre, né? Quem gosta de pobre é rico para desfile de escola de samba, né? Ele tinha uma forma de falar muito negativamente, mas o evangelho foi pregado aos pobres, né? Jesus sempre deu atenção aos pobres, aos oprimidos, aos aflitos, né? Então, gente, pelo amor de Deus, vamos acabar com essas discussões muitas vezes inúteis, né? De tirar do evangelho esse aspecto de transformação social, de mudança do homem completo. Em Atos, capítulo 6, de cor, você já sabe lá que foi a instituição dos diáconos. E o que provocou isso? Foi a assistência aos órfãos e às viúvas, a distribuição, a atenção. E quando você fala no contexto judaico sobre viúvas, eram mulheres que não tinham condição mínima se a igreja não cuidasse delas, se a igreja não ajudasse a cuidar desses órfãos, dos seus filhos. Então, a igreja nasce entre a pregação da palavra e a diaconia, o cuidado com os necessitados da igreja. Se você acredita na sua teologia sã, maravilhosa, que se planta igreja sem pobre, sem você saber que o pobre ele tá na sociedade. Você pode estar num grande bairro, mas na calçada tem um pobre, tem um necessitado, no sinal tem alguém. Então, a igreja ela é chamada para isso, né? Então, eu tive a experiência como missionário de, em vários campos que foram plantados, junto da igreja, um projeto social. Junto da igreja, um projeto que abra as portas para trazer um melhoramento na educação, um reforço escolar, uma assistência para pessoas que precisam de ajuda, abrir o templo. Uma do regimento do CAS é
assessorar, né, ou junto às igrejas, para que elas ocupem os seus espaços que estão ociosos com projetos sociais. Está dentro do regimento que a IPB requer, e muitas vezes nós deixamos de ajudar, pastor, a projetos sociais com medo de gastar um pouquinho mais de energia elétrica, de uma criança que vai ali riscar uma parede. Com medo de problema trabalhista, né? E deixamos de fazer, um absurdo. Está dentro daquilo que a igreja tem que fazer. Mariano, eu não sei se você já percebeu, mas foi feito um levantamento, se eu não me engano, foi sobre a CEPAL, há alguns anos, no final da década passada, que os espaços mais ociosos que nós temos na sociedade de hoje são os espaços das igrejas. Às vezes você constrói um templo bonito, você tem um prédio de educação cristã e aquilo é usado só no domingo. Só no domingo, por 1 hora, 2 horas, e aquilo fica fechado a semana inteira. Vamos lá, Lídia, tem alguma pergunta aí? Vamos lá, tem pergunta sim, pastor, mas antes eu quero lembrar você que ainda dá tempo de você se inscrever para o sorteio desse livro Generosidade, O Segredo da Plena Felicidade, do reverendo Arival Dias Casemiro. Sortearemos 2 hoje, então ele pode ser seu. Clica no link aí, preenche com seus dados e daqui a pouco nós sortearemos esses 2 livros. Ele pode ser seu. Quero ler aqui o comentário do Jailton, que falou: boa noite, amados, graça e paz. Assisto toda semana o programa Você é um Missionário, é muito bom. Sou membro da Igreja Batista Vila Antonieta, São Paulo. Louvamos a Deus por essa igreja, seu envolvimento e compromisso com a obra missionária. Temos uma pergunta do Paulo Vasconcelos, que perguntou o seguinte: o CAS faz parcerias com agências missionárias? A ajuda está limitada ao Brasil? Bom, o CAS ele está limitado no sentido de que nós temos que cumprir o nosso regimento. Nós temos um regimento que limita. Qualquer comissão do Supremo Concílio, ela tem um regimento para funcionamento. Mas as agências missionárias que nós fazemos parceria são as agências missionárias da denominação. Nós temos em campo da APMT, em campo da Junta de Missões Nacionais, de presbitérios, de igrejas, como é o caso de igrejas que têm juntas missionárias, presbitérios que têm juntas missionárias. Sendo dentro daquilo que compete ao CAS, ele faz sim parcerias, ele faz ajudas emergenciais. Nós temos algumas ONGs evangélicas que também são assistidas pelo CAS, aqui eu quero citar uma que é a Diaconia Evangélica, que faz um trabalho fantástico no Nordeste, especialmente na Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, ali levando água potável para comunidades rurais, para assentamentos, o projeto Água Viva, que é o projeto da IPB junto à Diaconia. Temos outras entidades que pertencem à Igreja Presbiteriana, de atendimento a idoso, atendimento à criança, acolhimento à criança e outras tantas. Uma pergunta, Mariano, que eu queria colocar aqui, né, até para a nossa reflexão. Por que, pastor? Por que você, na sua igreja, não faz um trabalho de ação social? Quais são as desculpas que você tem? Quais são os argumentos que você tem? Argumentos bíblicos? Argumentos teológicos? Quais são os argumentos, Mariano, que as pessoas levantam aí? Você que trabalha com CAS, que desafia as pessoas, né? Por que minha igreja não desenvolve um trabalho de capelania hospitalar, um trabalho de capelania em escola, né? De fazer um trabalho, por exemplo, de ação social com moradores de rua, com recuperação de viciados? Quais são os argumentos que as pessoas usam? Eu não sei, porque na Bíblia eu não vejo. Como é que é esse? Quais são os argumentos? Pastor, isso é uma pergunta difícil. Tá certo? É uma pergunta difícil. Eu entendo que o pastor, ele é o pastor da cidade. Ele é o pastor do país. Ele é o único pastor. Naquele país, ele é o pastor do país. Naquela cidade, eu trabalhei muitos anos com os missionários e tentando passar, e ainda trabalho hoje com missionários, que ele é um pastor para aquela cidade. A cidade ainda pode até não vê-lo como pastor da cidade, mas ele precisa se ver como pastor da cidade, ou do bairro, ou da comunidade. Então, essa visão não pode ser desassociada do ministério. Se o pastor achar que ele é o pastor daquela igreja, daquela comunidade,
o que acontece em volta não vai chegar no coração dele, não vai a perceber, ele não vai se incomodar com isso. Então, eu acredito que tanto a formação pastoral precisa trabalhar esta área, porque a comunidade precisa ver aquele pastor saindo, pastor ajudando a comunidade, mesmo que eles não sejam evangélicos, né? Então, abrir a porta da igreja. Ele pode começar com um trabalho simples, de dia, semanal, ele pode fazer visitas e fazer levantamento, preparar um grupo de pessoas, fazer o levantamento social, o DH daquele bairro, para levar às autoridades. Olha, eu tenho lá uma sala, nós podemos fazer um atendimento lá, se precisar, a igreja está à disposição. Então, é muito do pastor. Eu acho que o pastor, ele precisa. O pastor precisa gostar de pobre. Gostar de pobre e necessidade. Por quê? Porque presbítero também, viu? Presbítero também. Porque às vezes o pastor tem a visão, mas chega lá no conselho e presbítero, pastor, não inventa isso não. Tem pastor que é desanimado pelos presbíteros. Fala assim, pastor, não inventa mais isso, não. Isso vai dar um trabalho aqui, pastor. Então, irmãos, presbíteros, conselhos, a sua igreja, ela é a agência do reino de Deus ali onde ela está. Então, pobres, necessitados, e como eu já disse, a pobreza é um estado temporário. A pessoa pode progredir ao conhecer o evangelho, pode querer estudar. Você vai encontrar gente que não quer deixar de ser pobre, mas você vai encontrar gente que quer deixar de ser pobre. E a igreja precisa ser uma ponte que possa ajudar essas pessoas a não só refletir, mas a fazer um curso, a dar uma oportunidade. Eu acho que pobreza no Brasil tem muito a ver com essa questão da falta de oportunidade, né? Às vezes a pessoa não teve essa oportunidade, né? Nem no ambiente da família, depois também o Estado não deu essa oportunidade. E você vê, por exemplo, que uma das maiores estratégias usadas para transformação e mudança social são os projetos de música clássica, né? E quando a música clássica começou a entrar na periferia, se descobriram verdadeiras joias, verdadeiros talentos, né? Que hoje estão tocando aí em orquestras sinfônicas importantes por causa do poder da música, né? Eu vi o trabalho da Água Viva, que fez um trabalho, nosso amigo Antônio Torres, né? Fez um trabalho na cidade de Acauã, no Piauí, uma cidade de 6 mil habitantes. E essa cidade tinha o maior número de suicídio do Brasil e tinha o maior número de prostituição infantil. E eu estive lá presente e vi que quando o evangelho chegou naquela cidade, com essa intencionalidade, com esse poder de mudar, eu vi, por exemplo, uma escola de balé de crianças, meninas, com 160 alunas. E essas meninas, elas foram protegidas e preservadas da prostituição infantil, porque ficava à margem de uma rodovia e aquelas crianças se prostituíam com os caminhoneiros e com os viajantes ali. E é uma coisa linda a transformação, porque muda. E aí vem o evangelho, e aí vem a escola, né? Aí vem a mudança de autoestima, a mudança, a perspectiva, né? Então, são coisas assim. E a igreja não precisa de muito, né? Eu creio que se a gente quiser fazer mesmo... Eu me lembro aqui da nossa irmã Maria Helena, né, uma irmã nossa aqui, que há alguns anos atrás se converteu e disse, pastor, eu queria fazer um trabalho aqui na igreja com os médicos, com um consultório para atender pobre. E ela começou esse trabalho, já existe aí há uns 15, 20 anos. E é um trabalho poderosíssimo, porque o que tem ajudado de pessoas, né, com consultas, com exames, com remédios. Pessoas que, na saúde pública, passaria 6, 7 meses para fazer um exame, vem aqui, o médico atende, se consegue fazer o exame. Então, eu creio que se a gente quiser, né, se a gente se dispuser a fazer, nós vamos fazer. E tem uma coisa, Mariana, que também eu acho que nós, pastores, precisamos tomar muito cuidado. É que, às vezes, iniciativas que nascem na igreja, né, de pessoas, de irmãos comuns, às vezes a gente mata. Sufoca. A gente nem faz, nem lidera, nem deixa outras pessoas fazerem. Eu estou dando um exemplo aqui, porque alguns anos atrás, um grupo aqui da igreja disse, pastor, nós queremos fazer um trabalho na Cracolândia.
mas tem que ir toda quarta-feira à noite. Eu falei, mas não dá para eu ir. Ele falou, não, o senhor não precisa ir. O senhor dá a bênção aqui e nós vamos. E eles montaram esse projeto, né? E você teve a oportunidade de conhecer lá. É um trabalho maravilhoso. E eles hoje recuperam pessoas. Hoje nós temos aí parceria com 2 casas de recuperação. E eles fazem um trabalho maravilhoso que eu não teria condições de fazer pela minha agenda ministerial, né? Porque a igreja também é esse corpo, né? Tem essa dinâmica que a gente tem que entender também. Mas fala aí, Lídia. Já temos ótimas perguntas, pastor. Eu quero fazer a pergunta do Otton Granado, que falou assim, graça e paz, qual o melhor caminho para ter o social e não deixar de levar Cristo? Saciar a fome e também levar a Cristo. A barreira de alguns é medo de não conseguir? Otto, um abraço para você aí, viu? Otto é de Havaí, num dos nossos grupos de estudos da igreja que está nascendo lá em Havaí. O evangelho, ele é para o homem todo e todo homem. Então, se você vai pregar em determinadas regiões do país, você só vai pregar para pobres. Nós temos as regiões do Piauí, regiões do Maranhão, onde o maior índice de pobreza. Você vai lá para plantar, você vai levar o evangelho e fazer o social. Então, respondendo bem rapidinho ao Otton e a quem está ouvindo ou vendo, é que pregue o evangelho. Há uma coisa muito que eu quero compartilhar aqui, aproveitando. Alguns anos atrás, num distrito chamado Queimada de Jurema, uma igreja foi fazer um avanço social. A igreja presbiteriana de Lajedo. Aproveito aqui e mandar um abraço aí para Antônio Luiz, presbítero Antônio Luiz e todos os irmãos do presbitério Agreste. Eles fizeram um avanço com o sal da terra, com gente cortando cabelo, com consulta. E quando fizeram o culto, 18 pessoas levantaram a mão. E agora, quando eles estavam desmantelando as coisas para ir embora, uma pessoa falou assim, e domingo, o culto, como é que vai ser? Aí o pastor falou, mas como domingo? A gente veio, uma igreja nasceu de um avanço social. O pastor Marcos André ligou para mim à noite, Mariano, ajuda porque nasceu uma igreja aqui sem planejamento. Mas, irmão, se você prega o evangelho, a igreja nasce. E com pobres, com pessoas necessitadas, está lá uma igreja, congregação forte, construiu o seu próprio templo. E em Cavalcante, Goiás, meu primeiro campo, quando não havia pré-escola na cidade, você botava uma criança com 7 anos para pegar no lápis para ir na escola. O que aconteceu? Eu e a Fabiana, mais ela do que eu, começou a alfabetizar crianças ali. A pessoa começou querendo vir, começamos uma igreja, uma escola. As pessoas falaram assim, mas eu não posso pagar. Eu digo, quem pode pagar, paga 2. Aqui é o seguinte, você paga para o outro que não pode. Fizemos um cadastramento e a escola começou, está lá até hoje, municipal, gratuita. Para quê? Porque nós precisamos transformar. E a pobreza só será transformada com o evangelho de fato. Então, eu aqui Mariana, a conversa está muito boa, mas nós vamos ter que terminar o programa. Uma hora passou rápido assim. Que coisa boa. E agora eu acho interessante os crentes, porque depois que se converte, come pra caramba, né? todo culto, todo estudo bíblico termina com comida, né? E depois o cara não se lembra dos pobres, né? Então, para de comer muito aí, né? Você que está acima do peso, não eu, que eu estou esbelto, mas quem tiver acima do peso aí, vamos doar cestas básicas aqui para a campanha da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós estamos com a campanha R$40,90. Então faça a doação de uma cesta básica, tá bom? Eu quero agradecer ao pastor Mariano, suas considerações finais. Eu que agradeço o convite de estar aqui. Conheça o CAS, entre em nosso site www.casipb.com.br, entre nossas redes sociais, conheça o que a IPB está fazendo. Lá você vai ver que a sua denominação tem compromisso com responsabilidade social. Tá bom? Eu quero terminar o programa de hoje, eu quero já aqui fazer um desafio, porque falamos com o reverendo Roberto Brasileiro da Silva, não é isso? Isso. Que é o presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele estará conosco, será o nosso entrevistado na próxima terça-feira, ao vivo, nesse horário,
e nesse canal. E nós vamos falar sobre os desafios missionários da IPB nesse novo século, no meio dessa pandemia toda. Muito obrigado. Que bênção, que bênção. E antes de acabar, vamos lá ao sorteio. Você que se inscreveu e pode levar esse livro hoje para casa, vamos ver quem participou e agora vai levar esse livro. Vamos lá? Rodando na tela. Vamos lá, rodando, rodando. Você que se inscreveu, parabéns. Vamos ver quem ganhou. Bazemir Luiz Sbaranini, parabéns, é seu esse livro. A nossa produção vai entrar em contato, vai enviar para você. E vamos lá para o segundo sorteado de hoje. Vamos lá, rodando na tela, vamos ver quem vai levar esse livro, Generosidade, o Segredo da Plena Felicidade. Quem ganhou? Vamos ver? Não foi? Vamos lá, produção rodando, vamos lá, vai para quem for para ser, que a gente acredita em predestinação. Vamos lá, quem vai levar o livro hoje? Vamos lá, vamos ver quem vai levar. Abadesia Brito, parabéns, parabéns por ter participado, é seu, vai levar para casa esse livro, nós enviaremos para você e parabéns por ter participado. Lembrando que quem não ganhou não fica triste não, porque toda terça-feira nós sortearemos livros aqui e você pode ser contemplado. Lembrando o Pix que está na tela, aproveita, sobre generosidade, faça a doação também. E nós agradecemos, ficamos por aqui, lembrando que terça-feira que vem estaremos de volta com Você é um Missionário. Até lá!